Amados, queria ler com vocês Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amados, nesse pequeno versículo, o Senhor me fez refletir sobre algumas verdades muito importantes. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O centro de toda a criação é ele. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro do Evangelho. Nesse texto, para mim, fica claro que qualquer coisa que façamos e aquilo que devemos viver e fazer deve apontar para Ele. A igreja é por Ele e para Ele. O Evangelho é dele, por Ele, para Ele. A nossa vida é dele, por Ele e para Ele. Nós poderíamos dizer que isso é o próprio Evangelho do Reino. Ele é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isso me fez pensar quando eu compreendi o Evangelho do Reino, o entendimento de que a igreja deve viver nas casas, o funcionamento de corpo, o discipulado, o companheirismo. Amados, eu não me converti entre os irmãos. Então, pelo fato de não ter me convertido nessa compreensão de Evangelho do Reino, eu não vivia, eu não sabia o que era essa vida comunitária. Um corpo que funciona, discipulado, companheirismo, juntas e ligamentos promovendo a edificação do próprio corpo em amor, o cuidado, a igreja nas casas, a vida comunitária e o intenso relacionamento do corpo. Quando eu descobri isso me fascinou. Foi encantador entender que era possível viver o Evangelho desse jeito. Era algo que eu não conhecia e isso encheu meu coração. Talvez foi uma das coisas mais importantes, tenha sido uma das coisas mais importantes para que eu abraçasse e vivesse nessa parte da igreja. Quando se fala de Evangelho do Reino, não me impactou tanto, porque eu tinha um senso de submissão a Deus e a consciência de que Ele deveria ser o meu Senhor, acima de tudo e de todos. Mas a visão de um corpo funcionando, a visão de uma comunidade que se amava, que se cuidava, que se relacionava intensamente, o cuidado de um discipulado, juntas e ligamentos funcionando, isso me encantou, porque era algo que eu não conhecia, eu nunca tinha visto. Ao longo dos anos, depois de estar com os irmãos, eu desfrutei muito dessa vida comunitária e isso me abençoou imensamente. Mas ao longo dos anos, irmãos, existe algo que me fez pensar. Quando eu estava na estrutura antiga, onde eu me converti, eu imaginava que qualquer tipo de cuidado que houvesse com a minha vida era lucro. Por quê? Porque só o que importava era o Senhor. Quando eu me converti por causa dele. Quando eu passei a ser santo, o fiz por causa dele. E tudo o que eu fazia era centralizado nele, como diz no texto que nós lemos.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso norteava a minha mente. Não importa o erro das pessoas, não importa as falhas que eles têm. Se eu sou cuidado bem ou mal, não importa, porque no final, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu tivesse me convertido e automaticamente fosse conduzido a uma ilha deserta, não haveria discipulado, não haveria companheirismo, não haveria grupos caseiros, mas ainda assim eu estaria muito feliz, porque eu estava condenado ao inferno, escravizado por Satanás e pelo pecado, e Deus me fez livre, me tornou seu amigo, e agora eu estaria indo para a eternidade. Mesmo sem ter todas essas coisas, eu estaria feliz. E ao longo do caminho entre os irmãos, eu comecei a perceber que, de alguma maneira, essa compreensão de um corpo que funciona e que é uma bênção, é maravilhoso, e que nos trouxe muita edificação, muito cuidado, e é verdade, é bíblico, é correto, muitas vezes centralizava o Evangelho de maneira horizontal. Um Evangelho que aponta não para Cristo, que não centraliza Cristo, mas que aponta para a igreja. Eu comecei a perceber pessoas que pregavam o Evangelho, enquanto estavam pregando, ao invés de pregar Cristo como centro, Cristo crucificado, loucura para um, escândalo para outro, não importando, ele é o centro. Eles faziam propaganda da igreja. Lá é bom, lá tem discipulado, lá os irmãos se amam, lá você vai ser cuidado, é diferente de onde você está. E muitas pessoas vinham para a igreja, e eu percebi ao longo desses anos, com o desejo de receber esse cuidado, com o desejo de serem apacentadas, de serem discipuladas. Só que essas mesmas pessoas, irmãos, que vinham com o Evangelho que apontava para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, essas pessoas vinham e quando de alguma maneira as suas expectativas não eram atendidas, as mesmas pessoas que apontavam no Evangelho ideal na horizontal, eles também acusavam na horizontal. Eles diziam: eu não consigo estar bem porque meu discipulador não cuida de mim. Eu não consigo estar bem porque meu companheiro não é legal comigo, porque meus líderes não me apacentaram como eu deveria. E essas coisas me fizeram pensar, talvez nós estejamos cometendo um erro. Durante muitos anos cometemos um erro. Ao pregar o Evangelho, ao invés de pregar Cristo crucificado, loucura para um, escândalo para outro, ao invés de pregar Cristo, aquele que tudo é por Ele e para Ele, que todas as coisas têm como razão principal Ele, fazemos marketing e propaganda da igreja. E essas mesmas pessoas, depois, não estão firmes em Deus e estão dizendo: mas a igreja erra comigo, mas os irmãos não cuidaram de mim. E o que eu percebi, irmãos, que estava acontecendo? Um evangelho que aponta para o corpo e que não centraliza Cristo. A mesma pessoa que vinha encantada, admirada pelo corpo, pelo cuidado, pelo discipulado, é a mesma que acusava a igreja de não lhe amar, de não lhe cuidar. Nós precisamos, irmãos, entender, e é fundamental que a gente compreenda, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
aquilo que nós recebemos do corpo é um brinde. O que nos importa é Ele. Nós vivemos uma realidade hoje que nós estamos impossibilitados de ter a comunhão natural que tínhamos com o corpo, impossibilitados de ter o discipulado, impossibilitados de ter o companheirismo, impossibilitados de reunir o grupo caseiro, de ter aquela grande reunião geral, alegre, que supre o nosso coração. E o que nos restou, irmãos? Nos restou Ele. Se o seu coração, se o evangelho que você crê, a principal razão e o centro é Ele, se em seu coração você pensa, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, ainda que você não tenha todo esse brinde e esse cuidado que o corpo pode proporcionar à sua vida, você, dentro da sua casa, você com a sua família, você sozinho, vai ter Cristo como centro da sua vida. Você vai ter motivação para orar, você vai ter motivação para ler a palavra, para jejuar, você sozinho junto com a sua família. Porque mesmo sem o brinde do corpo, do cuidado do corpo com a sua vida, em seu coração está cheio dessa verdade, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida. Pense nisso. O centro do Evangelho, o centro da nossa vida é Ele. O corpo existe por causa dele. As juntas existem por causa dele. Sozinhos ou acompanhados, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor lhe abençoe, em nome de Jesus.